Graça e paz, povo de Deus. Um bom dia aí para todos. Aqui mais uma vez para poder gravar um vídeo da palavra de Deus, né? Hoje o nosso vídeo vai ser bem sucinto. É mais uma exposição bíblica, né? Vai ser bem breve, né? Até para não ficar muito longo e você não deixar de nos acompanhar, né? Ter vídeos tão grandes. Mas vai ser bem didático, né? Vai ser rápido, mas didático. Nós vamos falar um pouco de Jeremias. E antes de entrar na exposição do texto, Deus me tocou de falar uma coisa e passar uma experiência, porque pode ter pregadores que já tenham passado o que eu passei. E eu me lembrei que eu fui pregar, né? Fui convidado a pregar numa igreja e cheguei lá para pregar nessa igreja, uma igreja muito bonita, né? Uma igreja grande, aquela igreja que dá medo para pregador, né? Se não tiver bagagem aqui, passa mal. E fui recepcionado na portaria, né? Pelos porteiros, né? Porque o obreiro preparado não deixa visitante em pé, né? Ele logo recepciona e acomoda, né? E eu fui recepcionado pelo obreiro e ele me conduziu à primeira fileira. E eu dobrei meu joelho, como de costume, né? Orei a Deus e fiquei sentado. Não deu 30 segundos, né? O líder da igreja ele me convidou a ir no gabinete. E eu fui até o gabinete com ele. Quando chegou no gabinete, ele falou assim para mim: Olha, eu sei que você é assembleiano. Eu sei que vocês é do tal do manto. Tal do manto, irmão. Eu sei que vocês são pentecostais, vocês gostam, né? Eu sei, eu conheço. Então eu já vou te passar algumas orientações aqui, porque aqui na minha igreja é assim. Falei, pois não, pastor. Falou, olha, aqui você não pode tirar o paletó, aqui você não pode beber água durante a ministração, aqui você não pode ficar de costa para o público da igreja, né? Você fica de costa sempre para o púlpito, né? Sempre para o altar, você não fica de costa para a igreja nunca, porque isso é uma questão de ética. E aqui a gente tem esse costume. Eu falei, pois bem, pastor, o senhor vai ser respeitado, a igreja, né? Eu sou o visitante aqui, e o senhor é o pastor da igreja. A igreja é sua, a igreja é de Cristo, né? Ele é o responsável, o líder da igreja. Eu falei, pois não. Depois de uma batida dessa para um pregador pentecostal, e teve mais, irmãos. Ele ainda falou assim, aqui você não fala em língua estranha na hora que você prega não, que é antiético. Aí ele acabou comigo, irmão. Você falar para um pregador assembleiano, pentecostal, que ele não pode falar em línguas, aí você acaba com ele, você mata ele. Aí eu saí daquele gabinete desorientado já. O esboço que eu tinha preparado eu já não lembrava mais. Eu já não tinha mais lembrança dele porque aquilo foi um tiro para mim. Eu falei, estou aqui, vou pregar, não vou fazer feio, né? Todos os amigos vieram aqui, só eu que vou fazer feio, que vai ficar feio para mim. E na hora que ele me passou para ministrar, deu um tempo bom, que eu acho isso importante também, né? Dá tempo para a palavra, porque hoje a gente escuta 300 louvor dentro de um culto e é 10 minutos para a palavra, rapaz. E se é a palavra que liberta, se é a palavra que edifica, eu não consigo compreender algumas coisas, né? Aí ele deu um tempo considerável para a palavra e eu já não estava mais cheio como eu estava. Já não estava mais alegre como eu estava, porque depois de um sabão daquele, irmão, depois de um sabão daquele você fica meio vazio mesmo, né? Eu comecei a pregar e fiz os meus agradecimentos, né? Uma coisa super normal. Comecei a pregar. No que eu comecei a pregar, e eu tô pregando. E o engraçado, que eu não podia fazer essas coisas, mas o tema que ele botou na campanha da igreja foi um tema pentecostal. Foi um tema de avivamento, um tema para despertar o povo. Eu falei, gente, traz a gente de longe, gasta com a gente,
dá um tema desse e me leva no gabinete para falar que eu não posso fazer? Mas tá bom. Comecei a pregar. Eu falei, eu não vou deixar de pregar por causa disso. Porque o que liberta é a palavra. Eu vou abrir minha boca, quem vai falar aqui vai ser Deus. Eu vou fazer a minha parte, eu vou ser só o canal, eu vou ser só o dispenseiro, né? Vou ser só o dispenseiro dos mistérios de Deus aqui. E eu vou pregar e vou embora. Entendeu? E eu tô pregando, já tinha pregado uns 20 minutos. Aí você sabe quando dá aquele choque no pregador, que o pregador para? Ele para. Eu parei. Aquilo começou a me aborrecer, irmão. Eu parei. Falei, Deus, tá faltando palavra. Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa. E fiquei mais ou menos, irmãos, 1 minuto e meio parado olhando para a igreja e ninguém entendendo nada. Aí fala, esse pregador é louco. Esse pregador é louco, é menino mesmo. Entendeu? Aí eu falei, Deus, eu vou entregar esse microfone agora. E vou parar de pregar porque não é justo. A gente vem de longe, o líder bota um tema pentecostal e é contra o povo, tá dentro do avivamento, né? Que vem pela palavra. Aí eu parei e falei, vou parar de pregar. Irmão, de repente, quando eu parei de pregar, Deus tomou a igreja. Deus tomou a igreja. Foi 1 minuto de silêncio, mas Deus tomou a igreja. Deus tomou a igreja. Aí os crentes que não falavam em língua estranha começaram a falar. Aí ele já regalou um olho, porque ele não queria isso. Ele já regalou um olho. Eu falei, não pode olhar para trás, mas eu vou olhar. Eu quero olhar a cara dele. Olhei para trás e ele estava meio assustado. Deus começou a falar. Deus começou a falar com o povo. Aí aquilo foi me motivando. Aí eu fui me enchendo. Fui pregando. Deus tomou a igreja. Houve naquele dia. Concluindo, para a gente entrar no vídeo. Deus batizou no Espírito Santo naquele dia. No final da mensagem teve profecia. Irmão, profecia no final da mensagem. Esse negócio de o cara tá pregando a maior profecia e levantar alguém para profetizar, isso deixa qualquer pastor passando mal. Qualquer um passando mal. Aí ele, no final do culto, Deus tomou a igreja. Aquele dia o culto acabou tarde mesmo, porque não teve como acabar cedo, porque Deus tomou a igreja, Deus batizou com o Espírito Santo, Deus trouxe o avivamento. O que ele estava querendo, Deus trouxe. Aí eu não entendi aquilo, entendeu? Eu tive que perguntar antes de vir embora. Eu falei, pastor, com todo respeito, se o senhor não queria avivamento, por que o senhor botou tema de avivamento? Por que o senhor trouxe pregador pentecostal para pregar aqui? Entendeu? Aí ele falou, eu te chamei no gabinete, você foi o único que eu chamei. Eu fiquei com medo de você despregar aqui tudo que eu prego aqui. Eu fiquei com medo de você bagunçar ou falar alguma coisa aqui na igreja que fosse prejudicar o rebanho. Eu fiquei com medo de você. Conclusão da história, irmãos. Deus, quando quer falar, ele fala com qualquer um, ele usa em qualquer momento, ele batiza dentro de ônibus, ele fala na rua, entendeu? A gente tem que ter percepção do que Deus quer. Do que Deus quer pra gente e da maneira como ele conduz, né? Da maneira como ele conduz. Naquele dia ele fez um milagre. Ele abençoou muito e o pastor ficou feliz com aquilo, né? Eu fiquei mais feliz ainda, embora todo esse constrangimento, né? Porque isso para mim foi um constrangimento, mas depois ele pediu desculpa também. Mas eu quero só dizer para vocês, tanto que estão no ministério, como estão começando, que Deus mandou falar, fala, irmão. Se foi Deus que mandou falar. Porque a maior evidência da profecia se cumprir, da maior evidência da própria profecia é ela se cumprir. Entendeu? Ela tem que se cumprir. Mesmo que o tempo passe, mas ela tem que se cumprir. Tá bom? Só para saber aí que Deus ainda fala no meio do povo e tem muito profeta aí engolindo o tal do rolo com covardia. Deixa Deus te usar. Vamos fazer a obra, vamos trabalhar. Bom, Jeremias capítulo 18. E bem breve. Mais 5 minutinhos só. Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro e te farei ouvir
ouvi as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tomou ele a fazer dele, do próprio barro, tá? Dele, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, Jeremias ele é um profeta que ele é chamado para um ministério que eu não queria. Eu não queria. Porque Deus dá uma ordem para Jeremias. Você não vai casar, você não vai ter filho, você não vai em festa, não vai em funeral, entendeu? Sua vida vai ser para mim. E ele não era profeta. Jeremias tinha tudo para ser sacerdote. O versículo de número 1 diz que ele era filho de Ilquias, e Ilquias era sacerdote de Judá, o reino sul, entendeu? No tempo de Josias, cerca de 585 a 580 anos. Né? Isso não é importante nesse vídeo, nesse momento, né? Essas datas, essas questões. Mas ele não era profeta. Né? Ele estava estudando para ser sacerdote, quando de repente, no meio de um sacrifício, ele faz uma profecia contra o povo, dizendo que se o povo não tomasse posição, Deus ia fazer justiça. E ele não profetiza só contra Judá, ele profetiza para mais 9 nações fora de Judá. Ele foi um profeta que Deus levantou para fazer a diferença mesmo. Por isso que a vida dele tinha que ser uma vida diferente, uma vida exclusiva. E durante os textos, a gente vai observando que ele usa muita figura para poder representar a profecia e a maneira que Deus ia punir o povo e as nações. Ele vai falar do futuro, do novo concerto, ele vai falar sobre vários aspectos. Um aspecto interessante de Jeremias, que eu gosto e que todo mundo gosta também, é que ele tenta fugir do chamado, né? Ele já não é mais um menino, né? Embora ele fale eu sou uma criança, mas ele já estava oferecendo sacrifício junto com seu pai, ele tinha aproximadamente seus 22 anos, ele já não era mais um menino, e ele tenta fugir do chamado, né? Como todo mundo que tem um chamado duro, um chamado difícil, um chamado criticado, ou você acha que eu faço esses vídeos que eu também não sou criticado? Você acha também que eu também não sou perseguido? Existe uma vontade de parar pela perseguição que os outros têm com a gente. Não é porque a gente não tem chamado. É pela maldade de outras pessoas. Né? Mas tem aqueles também que apoiam o ministério, que ajuda, que abençoa, que ora, que patrocina. São os intercessores. Aí ele vai tentar parar, Deus vai falar no versículo de número 18, um dos textos mais lindos para mim na Bíblia. Olha Jeremias, você não pode parar, porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a Judá, a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E ele fala no versículo 19, uma coisa tremenda, irmão. Não esqueça essa palavra nesse dia de hoje. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou o Senhor contigo. Ele está dizendo, eu te chamei, eu te capacito, te qualifico, eu te levanto. É eu que faço, eu estou na tua frente. Não tem palavra contrária, não tem palavra de maldição, não tem palavra nenhuma contra você, porque ele finaliza o texto. Diz o Senhor, sou eu Deus para te livrar. Então, ele vai falando, começa a profetizar. Ele entende que Deus chama ele para o ministério e começa a profetizar. E vai passando os seus capítulos. Quando chega no capítulo 18, ele vai dar algumas lições para Jeremias, que eu queria passar para os irmãos. Ele vai falar que, Jeremias, olha, você desce na casa do oleiro, porque a olaria, ela não é moderna igual nos dias de hoje, embora tem poucas olarias, né? Olaria onde se faz os barros, né, onde se modelava. A olaria, geralmente, ela era subterrânea, então tinha que descer para poder fazer o vaso e pisar na roda. Enquanto o oleiro pisava na roda, ele modelava o vaso e ia fazendo o vaso do tamanho que o cliente queria, né? Tivesse a encomenda, do tamanho que ele queria para ele vender. Ele ia pisando na roda, ele tinha que pisar na roda para a roda rodar. Enquanto ele não pisasse, a roda não rodava. Então exigia esforço, exigia trabalho. Primeira coisa, existe esforço, existe trabalho,
existe dificuldade, tem que fazer força, senão não consegue, né? Não se consegue alcançar os objetivos. Então, ele manda Jeremias descer. Segundo passo, depois que ele manda Jeremias descer, né? Eu lembro que Jesus mandou Zaqueu descer da árvore, né? Porque ele era pequeno, né? Ele era baixinho. Zaqueu, desce daí, Zaqueu. É necessário eu pousar na tua casa, né? Porque não posso pousar em cima da árvore com você. Então você tem que descer para você abrir a tua casa para eu poder dormir e jantar lá, né? Fazer a minha refeição lá. Ele manda Jeremias descer. Aí depois ele vai falar uma coisa interessante, versículo de número 3. Ainda versículo de número 2. Ele vai falar assim para Jeremias: Jeremias, eu te farei ouvir as minhas palavras. Necessidade para os dias de hoje, ouvir o que Deus está falando. Às vezes o nosso ouvido está encravado, entendeu? E não consegue ouvir. E a gente fica com dificuldade de alcançar aquilo que Deus tem para a gente, porque a gente não escuta, entendeu? A gente não escuta liderança, a gente não escuta profecia, a gente não escuta a própria palavra, a gente lê e não escuta, não consegue compreender. Então, ele vai falar para Jeremias ouvir. Se Jeremias ele descesse e ele ouvisse, ele já estava abençoado. Aí ele vai dar uma terceira lição para Jeremias, no versículo de número 3. Entendeu? Ele vai falar: Jeremias, você está aí fazendo a sua obra. Eu também sou um Deus que faço a minha obra. Eu sou um Deus que eu trabalho. Do jeito que você está aí trabalhando, pisando, rodando, modelando, eu também sou um Deus que trabalho. E só para poder parafrasear esse texto, livro de Isaías, capítulo de número 64 e versículo 4, diz assim: porque Deus da antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Então quer dizer, irmãos, Deus é um Deus que trabalha. Às vezes trabalha em silêncio, às vezes trabalha em público, mas é um Deus que trabalha. E a gente precisa entender. E Deus é um Deus que trabalha. Então, nós precisamos descer, nós precisamos ouvir, nós precisamos trabalhar, né? Trabalhar no reino, trabalhar manualmente, nós precisamos trabalhar mesmo. Aí ele traz uma quarta lição no versículo de número 4, entendeu? Jeremias, esse vaso está meio trincado, não está legal, não está bom. Então vamos fazer um outro vaso, porque esse daí quebrou, entendeu? Só que é interessante que Deus vai fazer outro vaso do mesmo barro. Ele vai botar água e vai pisar, porque é assim que se fazia, né? Assim que se fazia a preparação da massa do barro. Dos 180 barros, apenas 8 serve para fazer barro. É um tipo especial de argila. Então, ele vai pisar. Às vezes é necessário a gente entender que a gente vai ser pisado, não vai ter jeito mesmo não. Nós vamos ser pisados. A importância é como a gente vai se comportar durante essas agressões, seja ela física, seja ela verbal. Deus vai pisar para poder fazer um vaso novo do mesmo barro. Ele não vai fazer outro vaso. Ele vai fazer do mesmo vaso. Ele vai pisar, né? E tem gente que não consegue compreender, os anos passam, envelhece, morre, às vezes perde até a salvação da alma, mas Deus vai pisar, entendeu? Aí quando o vaso se quebra, ele pisa, né? Pisava no barro para poder modelar ele. Interessante, irmãos, que durante a restauração existem esses aspectos, né? De descer, né? Que significa orar, descer, é um sinônimo da oração, descer. Ouvir, trabalhar, como o próprio Deus disse que trabalha, entendeu? E entender que às vezes o vaso vai ser quebrado mesmo. Só que existem alguns aspectos que quando o vaso ele é quebrado, que eu gosto de observar, para a gente poder finalizar essa mensagem, existem alguns aspectos que o vaso vai ser quebrado. Depois que ele é quebrado, que ele é feito um outro vaso, aí o vaso acha que está pronto para poder ir para a vitrine. Pronto, já fui quebrado, já desci, já ouvi, já fui trabalhado, já fui pisado, já aconteceu tudo de ruim na minha vida, entendeu? Agora eu vou para a vitrine, porque não tem mais nada de ruim para acontecer. Pensa nisso não, irmão. Antes do vaso ir para a vitrine, ele tinha que subir, como a olaria era na parte de baixo, que eu falei no começo do vídeo, né?
ele era na parte de baixo, o oleiro botava ele na parte de cima, entendeu? Por que que ele tinha que ficar na parte de cima? Para ele poder tomar vento, entendeu? Às vezes é necessário passar pelo vento, porque o vento vai secar o vaso. O vento vai amadurecer o vaso, para o vaso não rachar e não trincar de novo. Então, às vezes, você está no vento, entendeu? E não está entendendo que você está chegando no final do período, do processo. Já foi pisado, você já desceu, já ouviu, você já foi trabalhado, entendeu? Agora você está sendo secado. Aí você acha que o vaso está pronto para ir para a vitrine. Você fala assim, agora eu vou para a vitrine. Vai não, irmão. O vaso volta para a olaria. Ele desce de novo para a olaria. Por que que ele desce? Porque ele tem que ser envernizado, para ele não trincar, para ele não quebrar, para ele ter resistência. Eu não sei se na tua casa tem igual na minha, filtro de barro. Mas você tem que ver o trabalhão que dá fazer um filtro de barro. Eu fui comprar um filtro de barro e foi quase R$ 200 e eu quase morri. Falei, como é que pode ser? Aí fui procurar saber por que um filtro de barro é tão caro. Só porque o gosto dele é melhor? Não, porque ele dá trabalho para fazer. Dá muito trabalho para fazer um filtro de barro. Então, o vaso ele tem que ser envernizado. Depois que ele vai ser envernizado, se o cliente pedir, ele vai ser pintado, vai ser decorado. No Egito tem muito disso, né? Vaso que é pintado, com desenho de Cleópatra, com desenhos que é da cultura deles. Aí depois que o vaso ele é pintado, aí ele já está, ele deve pensar assim, pronto, já passei por tudo, deve vir mais coisa por aí. Aí não. Aí o olheiro pega ele e bota ele na vitrine para ele ficar exposto, para ele ser vendido ou entrega ele para o cliente. Aí ele está pronto. Depois desses processos todos ele está pronto. Talvez você esteja nessa hora em algum dessas etapas desse processo. Mas saiba, se você conseguir chegar até o processo da pintura e do verniz, você vai entrar numa vitrine, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.